O canal Aqui Tem História apresenta o desastre do Brasil. O governo José Sarney inicia-se em 15 de março de 1985. Assumiu o governo interinamente após a internação de Tancredo Neves e definitivamente em 21 de abril de 1985, após a morte do primeiro presidente civil. Foram 5 anos de uma interminável crise econômica, moral e política. Sarney recebe o governo dos militares com uma hiperinflação de 242,24%. Após sua posse, Sarney afirmou que mudanças viriam durante o processo de redemocratização. O Brasil sofria com uma alta inflação. Para tentar ajustar o Brasil, o governo criou diversos planos econômicos. O Plano Cruzado, o cruzeiro moeda vigente na época, foi mudada para o cruzado. Os salários foram congelados, tendo reajuste sempre que a inflação atingisse 20%. A correção monetária foi extinta, foi criado o seguro-desemprego. No início, o plano conseguiu atingir seus objetivos, diminuiu o desemprego e reduziu a inflação. A popularidade do plano conseguiu fazer com que o partido do presidente, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, saísse vitorioso nas eleições municipais de 1985. O partido conseguiu eleger 19 dos 25 prefeitos das capitais. No ano seguinte, em 1986, o partido conseguiu eleger os governadores de todos os estados, com exceção de Sergipe, e no Congresso, o partido conseguiu 261 vagas de um total de 487, no Senado conquistou 45 dos 72 lugares. Porém, pouco tempo depois, o Plano Cruzado começou a decair, e os comerciantes esconderam as mercadorias para utilizarem do ágio, uma taxa adicional sobre o produto, para conseguir vender os produtos acima do preço estabelecido. Após as eleições de 1986, foi anunciado o Plano Cruzado II, que provocou um aumento excessivo dos preços. O plano fracassou e a inflação já ultrapassava a casa dos 20%. O ministro da Fazenda Dilson Funaro, responsável pelo Plano Cruzado, foi substituído por Luiz Carlos Bresser Pereira. Pouco tempo depois da posse de Bresser Pereira, a inflação atingia 23,21%. Para controlar o déficit público, pelo qual o governo gastava mais do que arrecadava, em junho de 1987, foi apresentado um plano econômico de emergência, o Plano Bresser, onde se instituiu o congelamento dos preços e dos salários por 3 meses. Com o intuito de diminuir o déficit público, algumas medidas foram tomadas, tais como desativar o gatilho salarial, aumentar tributos, eliminar o subsídio do trigo. Sem o subsídio do trigo, o preço dos alimentos dispararam, gerando escassez e fome entre os mais pobres do Brasil. Tentando reverter esse quadro, o ministro Maílson da Nóbrega criou o Plano Verão em janeiro de 1989, que decretou um novo congelamento de preços e criou uma nova moeda, o Cruzado Novo. Assim como todos os demais, este também fracassou. O governo Sarney notabilizou-se por inúmeras acusações de corrupção, algo endêmico em todas as esferas do seu governo, sendo o próprio presidente José Sarney denunciado, embora as acusações não tenham sido levadas à frente pelo Congresso Nacional. Foram citadas suspeitas de superfaturamento e irregularidades em concorrências públicas, como a licitação da Ferrovia Norte-Sul. As denúncias ainda afirmavam que José Sarney praticava o nepotismo, ou seja, favorecia amigos e conhecidos com concessões em rádios e TVs. O governo de José Sarney é considerado um dos piores da história do Brasil. Sarney assumiu com a inflação em 242,24% e a entregou em 1972,91%. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos conteúdos. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparecem em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.